Então, como saber que você realmente está em trabalho de parto? Isso é uma outra questão que é muito parecida com quais são os sinais do trabalho de parto, né? Uma coisa é o período premonitório, é aquela fase anterior, que pode ser até umas 2, 3 semanas antes do trabalho de parto. Outra coisa é como eu realmente vou saber que esse trabalho de parto está começando e daí eu preciso entrar em contato com a enfermeira que está me acompanhando, com a parteira, com a doula, com o médico. Então, quais são os sinais? Uma coisa que a gente sabe é que trabalho de parto nunca é um único sinal. Então, tem vários fatores envolvidos. Então, a gente vai conversar sobre uns 5, 6 sinais que o seu corpo pode dar e que pode te ajudar a perceber se realmente é um trabalho de parto. Tem um livro que eu gosto muito, ele é um clássico, né, dentro da humanização, que é o Parto Ativo. E daí a autora, que é a Janet Balaskas, ela fala bem assim, se você está em dúvida se é trabalho de parto ou não, então provavelmente você não está em trabalho de parto. Então, trabalho de parto não é uma coisa que passa pelo seu corpo despercebida, né? É muito visceral. Não é uma elaboração mental, é o teu corpo trabalhando e dando sinais de que os movimentos estão acontecendo, né? Então, o que você pode observar? Perda de tampão mucoso. Então, o que as mulheres me falam? Muitas vezes eu acordo, tem mensagem no meu celular, com assim, Rafa, fui no banheiro, fui fazer xixi e saiu aqui essa secreção. Me parece que é aquilo que você falou sobre tampão mucoso, né? Que é uma secreção espessa, uma secreção gelatinosa, vem com umas rajadinhas de sangue e observei que isso estava na minha calcinha ou que saiu junto com o xixi. É algum sinal? Eu tenho que me preocupar e tudo mais? Então, não é motivo de preocupação, é motivo de ter atenção e observando quais são os outros sinais que podem aparecer também, né? Então, outra coisa que costuma acontecer é as mulheres sentirem o intestino solto. A Janet Balaskas, ela também fala isso, que o parto, ele é um processo de esvaziamento. É um processo de abertura do seu corpo para que o bebê possa passar. Então, não é só o colo do útero que dilata e que abre, é o seu corpo todo que vai estar se tornando um canal para que a vida do seu bebê, da sua bebê, passe. E esse processo de esvaziar-se, esse processo de se abrir, ele vai acontecendo durante toda a gestação. Então, o intestino soltar faz parte do processo também. Então, umas 3 semanas atrás, eu acompanhei um parto e a mulher me falou que ela ficava o tempo todo, a madrugada toda, ela passou indo ao banheiro e com o intestino muito solto. Então, teve uma outra também, e daí ela me falava assim: olha, o meu padrão de intestino e tudo mais é o intestino preso, mas hoje ele tá bem solto, assim, já tem uns dias que o intestino tá bem solto. Então, é outra coisa que você pode observar. Perda de líquido, né? A bolsa romper. Nem sempre a bolsa rompe antes do início efetivo de um trabalho de parto, né? Mas isso pode acontecer também, né? Da bolsa d'água onde o bebê tá, dela romper antes do trabalho de parto estar estabelecido, né? Ou seja, antes das contrações estarem presentes com regularidade, com intensidade, com frequência, né? Então a bolsa ela pode romper tanto antes do início do trabalho de parto, mas mais comumente isso acontece durante o trabalho de parto e muitas vezes, e tem situações em que os bebês nascem empelicados, né? Então a bolsa não rompe, é só ali no final mesmo do nascimento, do parto. Isso pode acontecer também. Então você pode observar se tem essa perda de líquido, né? Então a gente já falou de tampão mucoso, do intestino solto, da bolsa romper e uma coisa que marca muito claramente e é o que define um padrão de trabalho de parto, né? É a presença das contrações. Contração são alguns parâmetros que você pode estar observando, né? Qual que é a regularidade, qual o intervalo que essas contrações acontecem, qual é a duração dessa contração, se é uma contração curta ou se é uma contração mais longa e qual é a intensidade.
durante a contração. Tem mulher que me liga e fala, Rafa, acho que eu já tô tendo contração, eu passei a noite toda sentindo umas cólicas. E daí sempre que essa conversa começa, eu olho no meu celular, olho no relógio e eu marco 10 minutos. Porque eu quero saber se nesse período de 10 minutos ou no tempo que eu tô conversando com essa mulher, quantas contrações ela vai ter. E às vezes acontece dela ter uma contração. E daí dá para entender também, porque ela tá tendo a contração e ela tá às vezes conversando comigo. Ah, eu tô tendo uma contração. Ah, olha só, a barriga tá ficando dura. E daí eu para entender como é isso, eu vou perguntando para ela. Ah, mas como é? Como não é? E na verdade não é porque eu quero que ela converse comigo durante a contração, é porque se realmente é um trabalho de parto que está mais avançado, ela não vai conseguir conversar durante a contração. E como situações que acontecem mesmo, vem a contração e daí a mulher fala, não, para que agora eu tô tendo contração. E daí ela respira, e daí ela fica em silêncio, e eu também olho no relógio e fico vendo quanto tempo ela ficou em silêncio e como é que ela tá sentindo isso, né? Tem mulheres que falam assim, não, fala aqui com meu marido e passa o celular para o companheiro, então daí já dá para entender que tem uma intensidade maior. Então essa contração não está tão leve, está mais desafiador para essa mulher lidar com isso. É lógico que cada mulher é uma mulher e não significa que todas vão se sentir da mesma forma, né? Mas é uma coisa que a gente observa que está bem presente. Então, o que uma mulher pode observar, né, que foi o que a gente conversou hoje, é isso. Tem perda de secreção, tem perda de tampão mucoso, teve alguma perda de líquido, o intestino está mais solto. Algumas mulheres também relatam sentir uma dor lombar, um incômodo na lombar, ou também presença de cólicas no pé da barriga e essa observação do padrão das contrações. Se essas contrações, se elas têm frequência, se elas são regulares, né? Se tem um intervalo ali menor, menos espaçado entre elas, a duração dessa contração, se é uma contração um pouquinho mais longa e a intensidade da contração, se ela gera algum desconforto, se são contrações leves, se tem alguma alteração no comportamento ou na sensação do corpo quando elas estão acontecendo. Eu acredito que são algumas coisas que podem ajudar, que nos ajudam, né, a entender se realmente essa mulher está entrando em trabalho de parto.